Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra, desta vez nos estúdios do Porto e com o inigualável João Tomás. A boa disposição em pessoa, portanto é bom acordar assim. Bem-vindo. Bom dia, Rui, obrigado pelo convite. Obrigado nós. Já pintaste aqui a manta antes da entrevista propriamente dita e estavas a focar num ponto muito interessante de que tinhas saudades mesmo, era de treinar. E a minha pergunta é o porquê dessas saudades? E se pensas nas saudades diariamente ou é uma coisa que não é assim tão recorrente? Não penso nas saudades. Naturalmente não penso nas saudades porque do ponto de vista mental não é muito favorável. E acima de tudo porque nós, com o passar de idade, vamos percebendo, mesmo ainda enquanto jogas, vamos percebendo que tudo teve um princípio e tudo terá um fim. E as coisas estão mais próximas, cada vez à medida que os anos vão passando, nós sabemos que o fim está mais próximo, e isso foi algo que eu sempre tive muito em mente, porque sabia que um dia acabaria. Neste momento vivo naturalmente em paz porque a minha consciência de dever cumprido, de ter feito sempre ou praticamente sempre tudo aquilo que estava ao meu alcance, deixa-me numa paz de espírito muito grande. As saudades naturalmente vêm quando nós pensamos nisso, quando nós assistimos ao jogo, quando nós pensamos no que treinávamos, nos sacrifícios que fazíamos, mas isso depois naturalmente passa, porque são fases. Claro. Também depois de uma fase tão preenchida como é a vida de profissional de futebol, vêm outras fases Sim, claro. que também são relevantes e importantes na nossa vida. Ver os nossos filhos crescer, no meu caso, ver como as minhas duas filhas crescem. Neste momento uma já tem uma licenciada, outra que está a caminho, e por isso são pontos que vão ficando gravados na nossa trajetória, que são também marcantes, e isso preenche-nos. Falta-nos a competição, falta-nos aquilo que foi a nossa vida durante muito tempo, mas temos outras circunstâncias na nossa vida que são realmente importantes, que em muitos momentos ficaram em segundo plano pelas circunstâncias, Claro. e que agora são prioritárias, naturalmente. Tu estavas a falar de prolongar do fim e tu prolongaste o fim, esticaste muito bem a corda, porque paraste. Lembro-me de ti no Rio Ave a marcar mais de 15 golos por ano, por época, e já tinhas 35, 34? Sim, eu cheguei ao Rio Ave com 34, já numa fase bastante adiantada da minha carreira. Porventura terá sido a minha fase de maior, como direi, de maior prazer, diria assim, de maior prazer, do ponto de vista daquilo que era o tempo e as circunstâncias. Uma fase em que eu já tinha passado por grandes clubes, por grandes competições, e até se poderia pensar que os 34 anos e a chegada ao Rio Ave poderia ser uma reforma antecipada, mas quem me conhece sabe que isso nunca poderia acontecer, e foram 4 anos entre as passagens que tive pelos Emirados durante 6 meses. Foram praticamente 4 anos em que eu demonstrei aquilo que ia, que era o mais importante, porque no fundo, como disse, quem me conhece sabe que era impossível fazê-lo de outra maneira. Tenho memória de 2 épocas seguidas com 16 golos. E não há um jogo em que no Rio Ave tu marcas 3 e o Mayong também marca 3, ou há 2 jogadores que fazem hat-trick, um deles és tu. É o Mayong e tu? Sim. É o Mayong e tu. Sim, e onde é que foi esse jogo? Foi um jogo em Setúbal. Fora ainda por cima. Foi um jogo em Setúbal. Nós estávamos a fazer uma época muito boa. Foi o ano de estreia do Nuno Espírito Santo como treinador principal.
Foi o ano também, foi esse o jogo em que eu marquei o gol 100 na Liga Portuguesa. Ok. Marquei o gol 100, o 101, o 100, o 101 e o 102, acho eu. Não, 102 não, que eu só fiz 101. Eu acho que só marquei 2 ou 3, não sei, acho que foi 3, sim. Sim. Foram 2 hat-tricks, eu lembro. E foi um jogo muito curioso, porque eu marquei 3, o Maior marcou 3, nós ganhámos 5-3, salvo erro. E naturalmente esse jogo ficou marcado E os outros 2 foram de pelo quem? centenário. Do Rio Ave, já agora. Lembras-te? Um tenho a certeza que foi pelo Del Valle, e o outro, honestamente, não me recordo. Okay. E porquê é que tens a certeza que foi o Del Valle? Porque fui eu que fiz o passe. Ok. Muito bem, muito bem. 101, dizes tu, chegaste nesse jogo aos 101. 101. E começaste. O primeiro foi qual? O primeiro foi na Académica. Ok. E lembras-te? Também? Lembro. Foi salvo erro com o Salgueiros em Coimbra. Okay. Em que época é que foi? 90 e quê? 97, 98. Ai, caramba. É a tua época de estreia na primeira divisão? Foi. E quem é que era o treinador? Era o Henrique Listo. Ok, muito bem. E lembras-te do gol mesmo? Tens essa ideia? Vagamente. Ok. Antigamente as imagens eram mais complicadas. Sei, claro que era. É verdade. Há dias peguei no... E vou... Pronto, a conversa é assim, não é? Estava-me a lembrar agora que calhou ter ido à biblioteca e ter parado num jornal Betis na liderança. E eu fui ver a notícia e tinha sido 1-0 e o gol tinha sido teu, de penalti. Tu chegaste a Sevilha e já marcavas penalti, era assim? Ou como é que foi esse penalti? Esse penalti tem uma história muito curiosa, porque eu cheguei a Sevilha no final do mercado mesmo. Esse jogo não foi o dos primeiros, mas foi logo ali em setembro, outubro, não me recordo bem. E eu lembro-me que tinha entrado nesse jogo. Esse penalti foi aos 80 e qualquer coisa, quase a acabar o jogo. E eu lembro-me que eu lembro-me que foi muito difícil para alguns colegas enfrentar o momento, e eu perante aquelas hesitações disse: não, se vocês estão com problemas de marcar, eu marco, não há problema. E foi assim. Ganhámos o Alavés 1-0. O Alavés. Boa. Ganhámos o Alavés 1-0 com um gol de penalti ao minuto 90, praticamente 88, Sim. por aí. De penalti, um penalti que ninguém queria marcar, que toda a gente estava, não diria com medo, mas sim, com o stress natural do momento. Claro. E isso permitiu-nos fazer chegar ao primeiro lugar, sim, é verdade. Isso é numa época em que Real Madrid e Barcelona tu jogaste contra essas equipas? Sim. E eram boas equipas? Com bons jogadores, digo. Eu julgo que essa equipa, se não era dos Galácticos, era dos pré-galácticos. Okay. Se não estavam todos os Galácticos, estavam grande parte. Figo estava, Zidane também estava, Raul, Casillas, Ronaldo. Depois, entretanto, acho que chegou o Beckham no ano a seguir. Sim. Foi qualquer coisa assim. E o Barcelona era o Barcelona dos holandeses. Ok. Kluivert, Overmars, sei lá, uma carrada de qualidade que até tínhamos medo quando entrávamos contra eles. Não acredito, sério, não. Não, isso, naturalmente nós sabemos que eram jogadores de altíssima qualidade, exatamente. Roberto Carlos, não é? Roberto Carlos, Real Madrid, sim, era uma equipa. O Fernando Hierro, o Redondo. Sim. Redondo acho que não estava ainda. Era uma equipa de E eram mesmo bons de bola? Tipo, dava gosto vê-los jogar mesmo dentro de campo? Ou atrapalhava? Aquela... Não, às vezes até davas por ti a olhar para eles assim, realmente. Eles estão noutro patamar. Estão noutra dimensão. Sim. Era muito engraçado, porque houve um jogo que eu fui a fazer a Madrid, que fiquei no banco e no banco consegues perceber naturalmente muito melhor do que estar dentro de campo. Uhum. E de facto
olhavas para dentro do campo e vias a qualidade que eles tinham e não era por acaso que eram galácticos, que era o Real Madrid que estava ali. Voltando à tua estreia na Académica, tu tens um início fulgurante, não é? Que te permite depois chegar ao Benfica, sendo que nessa época em específico a Académica já tinha descido de divisão, não é? Estava na segunda, portanto tu vais da segunda para o Benfica. Isso é uma coisa, é uma proeza, é uma proeza rara. E mais rara ainda é chegar ao Benfica e ser titular e marcar gols, não é? Sim, foi. Como é que foram essas semanas da transferência? Foi essa a história. A semana da transferência foi uma semana muito, muito difícil do ponto de vista emocional, isso é óbvio. Mas eu gostava de realçar primeiro ou de contar alguns episódios que antecederam, claro, esse momento. E naturalmente relembrando aqui o saudoso Vítor Oliveira, porque eu não me posso esquecer que foi com ele que eu cheguei à Académica. Foi num treino de final da época de captações que ele me viu treinar pela primeira vez. Naturalmente com indicações, porque eu estava no Nadia, fiz uma época muito, 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 muito gira e a Nadia. Fiz a minha primeira grande dupla com o Frasco. Ainda há umas semanas estive com ele. Fiz a minha primeira grande dupla numa equipa. Fizemos os dois também mais de 40 golos. Foi muito engraçado. Fizemos uma época extraordinária, a jogar nos pelados ainda. Não é no Anadia, desculpa interromper-te, que marcas um golo para a taça assim no contra a Boa Vista, aos 30 segundos ou 40 segundos, sim. Sim, é na dia contra a Boa Vista. Depois levámos 7, mas o primeiro foi meu. Foi, a sério? Mas a bola saiu vossa? Não me lembro, isso não me lembro. Mas sei que tivemos a ganhar um 0. Depois perdemos por 7. E depois acabámos por marcar o 7-2, salvo erro. E que Boa Vista era esse? Que jogadores é que tinha? Boa Vista de Nuno Gomes, Boa Vista de Manuel José. Boa Vista do Nuno Gomes, João Pinto acho que já não estava. Boa Vista do Casaca. Timófte? Não. Timófte. Sim, era esse Boa Vista. Boa Vista. E tu marcaste, boa. E nós ganhámos, e nós começámos a ganhar o jogo, é verdade. E desculpa interromper. E eu chego a Coimbra nessas circunstâncias. Depois decidiram que eu ia permanecer da Académica, que ia assinar contrato, mas a primeira indicação seria para fazer a pré-época e voltar novamente a ser cedida ao Nadia. Isso não aconteceu a pedido do Vítor Oliveira, que depois da pré-época decidiu que eu já não saía e que ficaria no plantel. Foi muito giro porque acabo por ser eu a fazer se calhar o golo mais decisivo da época. Naturalmente todos os outros que os meus colegas fizeram, nomeadamente o Febras, nomeadamente o Miguel Baruno, que fez uma época extraordinária nesse ano, contaram muito para o sucesso da equipa, mas nós ganhámos a 1-0 ao Felgueiras do Jorge Jesus, num jogo terrível, porque era o jogo que reaproximava o Felgueiras da zona de subida, ou nos distanciava definitivamente, conforme se confirmou, para a Académica subir divisão. Acabámos por ganhar 1-0, o golo meu, e acabámos por subir. E o meu percurso na Académica foi sempre muito... Foi sempre muito ambíguo, circunstâncias muito diferentes, momentos muito difíceis, momentos muito bonitos. Primeiro ano da primeira divisão, em que eu não joguei muito. O segundo ano da segunda divisão, em que nós descemos de forma descarada, porque faltavam ainda 6 ou 7 jornadas quando se confirmou a descida. Um ano em que eu acabei lesionado, foi muito complicado, e um ano em que nós partimos para a segunda liga, e eu particularmente parti numa indefinição muito grande, porque eu já era aluno do ensino superior, tinha naturalmente a paixão do futebol, porque isso, claro, ainda isso não existe até hoje, mas foi muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa com muita clarividência, de pensar no futuro, e achei que naquele momento
era momento do sim ou não, ou seja, ou realmente a minha carreira desportiva tinha consequências, como depois acabou por ter, ou então eu desistia do futebol profissional e ia acabar o meu curso, porque eu não estava a fazer as cadeiras sequer da universidade, e isso estava-me a criar muitos problemas em casa, nomeadamente quando tens dois pais professores, não ter sucesso a nível académico é complicado de gerir, não é? E esse foi um momento de grande clarividência da minha parte, porque eu decidi que aquele era o meu último ano. Ok. E ainda por cima eu estava em final de contrato com a Académica, era o meu último ano com a Académica, e eu decidi que era momento de partir para uma aventura profissional que me trouxesse retorno naturalmente desportivo e financeiro. Claro. Ou então eu abandonaria o futebol profissional, ia obviamente continuar a jogar, porque isso era impossível não o fazer, Sim. mas ao nível amador e com tempo para acabar o meu curso. E partilhei essa conversa com um treinador adjunto do Carlos Garcia na altura, e disse-lhe: este ano é o ano tudo ou nada, ou parto para fazer uma época extraordinária e dou o salto, ou então pisca da direita, saio da autoestrada e vou para as estradas nacionais e regionais. Ok. Depois com muita força, com um espírito que sempre me caracterizou, eu chego ao final do mercado do mercado de inverno dessa época, de 99-2000, com 17 jornadas realizadas, 19 golos marcados, e tudo em ebulição. Uma pressão muito grande para a renovação de contrato, naturalmente uma pressão própria minha, porque quando tu estás bem, quando o teu rendimento é altíssimo, tu queres estar lá em cima, queres manter esse rendimento. Acho que isso faz parte da gênese do competidor. Claro. Sim. Quando tu estás em grande e quando sentes que estás numa forma tremenda, não queres baixar, não queres, sabes que durante uma época há pequenas oscilações, é verdade, mas não queres sair dali, daquele momento. E pronto, e em janeiro surge a hipótese de ir para o Benfica. Naturalmente, quando surge a hipótese de ir para o Benfica, não há volta atrás. Mas surgiu assim? De repente? Assim. Eu lembro perfeitamente que eu estava no meu ritual de sexta-feira à tarde a fazer a minha sauna e a minha massagem de recuperação para pré-jogo, e tinha o telefone nas minhas calças, no meu casaco, já não me lembro bem, e no final da tarde, quando pego no telefone, tinha 20 chamadas, 30 chamadas do empresário, e eu quando devolvi a chamada, ele disse-me logo à noite: prepara-te que vamos para Lisboa assinar pelo Benfica. E eu comecei-me a rir e disse: não pode ser, isso é impossível, não, vamos a Lisboa logo. E foi assim. Eu quando treinei no sábado em Coimbra, já tinha assinado pelo Benfica. E assinaste em casa de alguém, no estádio? Assinei no estádio. Com quem? Do Benfica, por Com o exemplo? presidente, com o José Manuel Capristano, o Vale Azevedo, alguns funcionários que lá estavam. Ok. E pronto. Tu conhecias alguém do Benfica? Não, eu conhecia os jogadores do Benfica, o resto, e os treinadores, o resto, e o presidente, naturalmente, e os diretores, porque isso era público, não é? Estavam constantemente na televisão. Claro. Pronto, ficou por estabelecer ali, como eu tinha contrato com a Académica, ficou por estabelecer ali a duração do contrato, e ficou nas mãos, a decisão ficou nas mãos da Académica. E treinaste sábado e depois? E depois ficou convocado para o jogo em Friamundo, e não joguei. E não joguei, e na segunda-feira arranquei para Lisboa. Ok. E aí começou a tua vida em Lisboa? E começou a minha vida em Lisboa. Numa casa ou num hotel? Num hotel. Primeiro num hotel, ok. E depois numa casa. Curiosamente, ao lado do estádio de Alvalade.
A sério. Ali no edifício olímpico, pode ser? Talvez não. Ao lado dos campos de treino do antigo estádio de Alvalade. Sim, Eu via os treinos do Sporting quando eles treinavam à tarde. Por isso. Maravilha. Foi muito curioso. Eu morava mesmo ao lado da estátua do Leão. Sim. Mesmo ao lado, nesse edifício. Eu acho que era edifício olímpico, aldeia olímpica, era assim uma coisa de género. Ok. E balneário do Benfica? Fácil? Sim, Pessoal porreiro? sim. Nunca mais me Quem foi? esqueço. O capitão era A quem? recepção do João Pinto como capitão. Uhum. Totalmente. Eu lembro-me bem que não havia o que há hoje. Eu fui para Lisboa sozinho. Cheguei ao Estádio da Luz. Cheguei ao Estádio da Luz. Não sabia onde é que havia de estacionar. Não sabia como é que se abria a porta da garagem. Sei lá, eu acho que até fiquei envergonhado por parar o meu carro em frente à garagem, que não me conhecessem para me abrir a porta. Então estacionei ao lado da estátua do Eusébio e peguei na minha mochila e entrei pela porta de vidro, e assim estava um funcionário à minha espera. E aí a minha sentença ficou imediatamente lida. Escrita, desculpa. Aí a minha sentença ficou imediatamente escrita porque deu-se a feliz coincidência da primeira pessoa do Benfica a me receber foi José Torres. Maravilha. É verdade. Por coincidência. Por coincidência. Gigantes. Quando eu entro na porta de vidro que dava acesso aos balneários Sei. e às escadas lá para cima, Sim. Sei qual é. Eu dou de caras com o José Torres e fiquei maravilhado. E disse: isto é uma coincidência demasiado grande. Verdade. E fiquei tão emocionado pelo facto desta coincidência ter-se dado, porque estávamos, naturalmente, eu não me lembrava dos José Torres a jogar, a não ser pelos vídeos que Claro. víamos, mas o meu pai sempre me falou de Zé Torres e Zé Águas, que eram... Zé Torres e Zé Águas era a dupla impressionante que o Benfica teve durante alguns anos. E eu fiquei a pensar e disse: isto não foi por acaso. Zé Torres aparecer-me na frente na minha entrada no Benfica, no Estádio da Luz, não foi por acaso. E pronto, deu-se a coincidência, deu-se a felicidade do trabalho ter tido reflexos depois naquilo que foram os resultados. Eu entrei numa fase muito difícil do Benfica, passo praticamente uma semana ou 2 semanas depois do Benfica ter perdido por 7 em Vigo. Ok. E não foi difícil. Esses primeiros dias, as primeiras semanas foi difícil, porque não se esquece uma derrota por 7 claro. de forma fácil. Mas depois, pronto, o trajeto foi sendo feito com calma. Era tudo demasiado grande para mim. Sim. Era tudo demasiado grande para mim. O balneário era demasiado grande para mim. O estádio era demasiado grande. Os meus colegas eram demasiado grandes para mim. Estar ao lado do Nuno, do João, do Paulo Madeira, do Maniche, do Poborski, do Enk, sei lá, do Bócio. E não, naturalmente podia falar aqui outros tantos, mas foi tudo muito gigante para a realidade que eu vivia. E como tu disseste bem, não são muitos os jogadores que saltam da segunda liga para ser titulares do Benfica, de um Porto, do Sporting, até de um Braga, de um Vitória. Não são muitos. Isso foi o que me aconteceu, e como deves imaginar, e eu que estou agora no meu doutoramento a estudar a transição dos júniores para séniores, e com todos os testemunhos que eu tenho recolhido e tudo o que tenho investigado, ainda valorizo mais não só o trabalho que é feito pelas equipas e pelos clubes neste momento, como também aquilo que os jogadores faziam antigamente. Eram confrontados com dificuldades que a maior parte deles não estariam preparados para o fazer. E tínhamos que ser realmente muito bons.
Porque se não fôssemos muito bons, tínhamos ficado pelo caminho. Porque as exigências são tão grandes, o desconhecimento, não diria que era total, porque não era, mas o desconhecimento era muito grande, Rui. Era muito grande. Sim. Nós não tínhamos acesso a vídeos das outras equipas, nós não tínhamos acesso à informação, e já nem vou dizer o que há agora, porque isto agora é por demais, não é? Sim. Mas nós não tínhamos acesso à qualidade de treino que há hoje, nós não tínhamos acesso Alimentação, ginásio. ao cuidado que existe hoje do ponto de vista daquilo que são a gestão das cargas, daquilo que é a nutrição, Claro. a suplementação, o tipo de treino, seja no ginásio, seja no campo, o descanso, a importância do descanso. Nós não tínhamos informação, nós não tínhamos essa informação e esses requisitos são fundamentais para tu estás lá em cima. Se não os tiveres, e isso prevalece até aos dias de hoje, esses requisitos são fundamentais para tu estás lá em cima, depois associado naturalmente àquilo que é a capacidade mental do jogador e outras variáveis fundamentais naquilo que são o rendimento dos atletas. E por isso o esforço que foi feito pelos clubes ao longo destas décadas, o esforço que foi feito pela Federação, pela Liga, de facto tem trazido os seus frutos. Está tudo bem? Não está tudo bem. Nós vemos todos os dias ainda notícias de que temos que melhorar e Claro. que existem coisas que têm que ser ultrapassadas, mas nós antigamente tínhamos de facto obstáculos que poderiam ser decisivos nas nossas carreiras. Sim. E ultrapassá-los é que dava mais mérito ainda, não é? E A ultrapassá-los, qualquer carreira. era de facto fundamental. E eu muitas vezes respondo, quando me perguntam qual foi o fator mais decisivo na tua carreira para triunfares, para teres sucesso, é muito injusto tu atribuires à sorte Sim. tudo isso. Claro. Tudo o que te aconteceu, mas em muitas circunstâncias eu respondo, foi a sorte. Foi a sorte do Vítor Oliveira me ter visto a treinar. Sim. Foi uma série de sortes. Foi a sorte de não me ter magoado, foi a sorte de ter treinadores, foi a sorte de ter treinadores que foram fundamentais, foi a sorte de ter, por exemplo, o Zé Mourinho na sua primeira experiência como treinador principal, e quando ele me chamou para a reunião individual, que teve o cuidado de fazer com todos os atletas, a primeira coisa que pensei foi que me ia mandar embora, e foi tudo ao contrário, percebes? E foi tudo ao contrário. E porquê é que pensavas isso? Por insegurança? Opa, ou talvez por insegurança, talvez porque quando chega um treinador as coisas mudam, há coisas que... E isso é normal, até no dia de hoje acontece. E o que é que se passou na reunião? Podes contar? E foi exatamente o oposto. Foi ele ter-me dito que não me conhecia bem, que eu era um miúdo, um jovem. Ao meu lado estava o Voneidon, que era o meu adversário de posição, não é? O meu colega de posição. E ele ter-me dado a confiança de que seria mais um e seria importante para o projeto dele, e eu acho que retribuí. Foi com o Mourinho que fui chamado à seleção pela primeira vez. Foi com o Mourinho que eu fiz o hat-trick em Guimarães. Era isso que eu ia dizer. E isso foi fruto também da confiança que ele me foi dando e do todo o ambiente que ele criou, da qualidade do treino. Foi algo que foi a primeira coisa que eu dei conta. Os meus colegas eventualmente já poderiam estar habituados, mas eu não estava. Mas o que é isso na altura? Em 2000, o que é a qualidade de treino? Qualidade de treino, o treino integrado, o treino constantemente com bola, os feedbacks que eram dados, as correções. Em alta voz?
É isso? em alta voz, Na hora? ou sim, na hora, ou de forma coletiva, ou de forma individual, como fosse mais importante. Os vídeos, a análise, o pré-jogo, o pós-jogo, Sério? informação que nós tínhamos clara, concisa, curta, extremamente curta. A informação era dada por posições ou por linhas. Reunia com os defesas, reunia com os médios, depois reunia com os avançados e depois reunia com todos juntos. E a informação parecia que encaixava uma nas outras e nós íamos para dentro do campo. Mas, por exemplo, marcas uma hat-trick em Guimarães. Porquê? Consegues atribuir a isso o trabalho do pré-jogo? Marco 3 golos em Guimarães porque estávamos numa fase muito boa enquanto equipa. Eu estava numa fase muito boa enquanto individualidade. Uhum. E não foi por acaso que estava a jogar eu e o Ivan Adão que estava no banco. Marco porque estávamos numa fase, como disse, boa de equipa e porque sabíamos exatamente o que é que havíamos de fazer dentro do campo e sabíamos quando é que tínhamos que sofrer, quando é que tínhamos que ser superiores e quando é que nós tínhamos que... sabíamos exatamente gerir aquilo que era os momentos do jogo e isso era... Voltei a passar isso depois com o José Ferreira mais tarde, Okay. no Braga. E por isso são esses momentos que nós, enquanto jogadores, vamos tendo ao longo da carreira, que nos marcam, naturalmente que nos marcam. Tu não marcas 2 golos ao Sporting nessa época também? E marco. Saindo do banco? Saindo do banco. E saio do banco porque eu me magoei num treino 15 dias antes. Ok. E tive que falhar o jogo em Campo Maior para a taça. E depois recuperei a tempo do jogo para o campeonato com o Sporting. Naturalmente tive-se a treinar mais de uma semana e isso condicionou a minha preparação e a minha presença no 11 inicial e com toda a naturalidade o Pierre foi titular. E tu entras para o lugar dele? E eu entro para o lugar dele, sei lá, 20, 25 minutos do fim, já não lembro bem. Sim. E acabo por ter a felicidade de fazer esses 2 golos, sim. E essa felicidade... li uma entrevista agora do McCarthy a propósito do jogo de hoje, que isto vai ser lançado amanhã, quinta-feira, estamos aqui na quarta a falar, do Porto Manchester. E o McCarthy disse que o Mourinho, e tinha dito, que era bom que ele estivesse próximo do Gary Neville e do Wes Brown, nas bolas altas, porque eram defesas mais débeis a defender bolas aéreas e o McCarthy tinha um bom poder de elevação. E o 2-1 foi isso mesmo, não é? O Nuno Valente mete a bola e ele salta mais alto que esses dois. E a minha curiosidade tem a ver com isso, ele dava essas instruções específicas. Este jogador é mais fraco, portanto aproveita esse lado, mais frágil. Não diria mais fraco, mas mais frágil. No Sporting foi assim? Ou entraste só, entre aspas, claro, para fazer a posição do Pierre Van Hooijdonk e fazer o melhor que sabes? E fizeste porque marcaste 2 golos. Ou houve alguma instrução, olha, aproveita porque o defesa X está cansado ou o lateral está mais descuidado e vamos aproveitar por aí. Bom, naturalmente entrei para fazer o melhor que sabia e que podia na altura. Essas instruções específicas, eu acredito que nenhum jogador 25 anos depois se lembra do que é que foi dito imediatamente antes de entrar em campo. Porque estás noutra. Estás noutra. Nós nesse jogo, o Jorge Croada apitava e nós nem ouvíamos o árbitro apitar. Por isso estás a ver a dimensão do jogo. O Estádio da Luz lá... Eu às vezes faço muita da comparação. O Estádio da Luz é espetacular, como o Dragão é espetacular, como os nossos estádios bons são espetaculares. Mas o Estádio da Luz leva 65 mil pessoas e não enche, porque não permitem. Não é? Leva 63, verdade. 64. Verdade. O Estádio da Luz antigo tinha 85 mil, ou pelo menos aquele em que eu joguei. E quando não tinha cadeiras, eram 120. Claro. E então, só por si... basta imaginar o Estádio de Luz agora com mais 20 mil pessoas lá dentro. Claro. Ponto. Sim. Okay? Agora, esse jogo naturalmente ficou marcado na minha carreira, isso aí é inevitável, não é? Esse jogo foi muito curioso porque agora é muito fácil falar sobre as questões específicas do jogo, sobre detalhes, porque nós temos acesso às imagens todas, nós vemos, nós conhecemos, nós sabemos exatamente tudo o que é que se passa na nossa equipa, na equipa adversária.
mas já há 25 anos atrás, ou há 24, quase 25, não era isso que acontecia. E eu lembro perfeitamente de ser convocado, naturalmente convocado, porque fui para o jogo depois no dia a seguir, mas estávamos num hotel e claro, passado 25 anos eu acredito que o Mozart não se importe que eu partilhe isto, pelo menos pela primeira vez publicamente. E o Mozart foi ao meu quarto explicar-me o que é que ia acontecer no dia a seguir. E tivemos a conversar mais de uma hora, eventualmente. A explicar o que é que tinha acontecido durante os 15 dias em que eu tive, dos 10 dias que eu tive fora, sem treinar, 8 dias sem treinar, e depois sobre os 3, 4 dias que eu tive para treinar, porque eu estive parado durante 6 ou 7 dias porque não podia, a questão do joelho não me permitia treinar, nem sequer correr. Então eu treinei 3, 4 dias e juntei-me à equipa na véspera, ou 2 dias antes, e fui convocado. E ele explicou-me as razões, porque é que eu fui convocado, porque é que eu ia jogar, como é que eu ia jogar, o que é que ia acontecer no jogo no dia a seguir. E aconteceu. E aconteceu exatamente aquilo que nós falámos. Naturalmente, eu não me lembro se ele me disse que eu ia marcar 2 golos ou não, mas deu-me algo que é muito importante, que é aquela confiança de que de certeza que vais entrar e vais fazer aquilo que sabes. Pronto, e eu só me limitei a retribuir, não é? Só me limitei a retribuir aquilo que me foi dado no dia anterior e durante aquelas semanas que nós tivemos o privilégio de trabalhar com o José Mourinho e trabalhar com o Carlos Mozart. Foram semanas maravilhosas. E fez-vos confusão os dias seguintes, com a saída do José Mourinho e do Mozart? Naturalmente. Mas foi difícil gerir essa confusão? Naturalmente. Foi muito complicado. E a despedida foi uma coisa de balneário, juntar o balneário e anunciar, ou foi eu não sei se já falaram sobre isso. Se não falar eu também não vou falar, mas é porque foi uma despedida difícil para todos, muito difícil, e que teve o seu impacto, sim. O Benfica não foi por acaso que fez a pior classificação da história. Verdade, sim. E estava a lutar pelos primeiros lugares na altura, não é? Sim. E isso foi muito difícil. A saída do Mourinho foi muito difícil, para nós e para ele. Claro. E eu falo com conhecimento de causa porque eu estava lá. Claro. Eu estava no balneário. Sim. E vi o que é que se passou. Vi e senti o que é que se passou. Tu há bocado falaste em nomes que são, que eu não me lembrava, Poborski e Henk. Como é que eram como pessoas? Porque jogadores a gente sabe, a mais-valia deles. Eram pessoas extrovertidas, introvertidas, falavam, não falavam, eram líderes sem falar, porque às vezes há líderes que basta olhar e perceber que, ok, está aqui uma pessoa importante. Era o caso de um e de outro? Sim. O Henk era um líder silencioso. Okay. Acho que isso dava para ver. O Poborski também era um líder silencioso, era um líder introvertido, um líder normal, tinha um estatuto. O Poborski para mim tinha um estatuto diferente, como tinha o João Pinto, como tinha o Fernando Meira. O Fernando Meira nem tanto na altura, porque ainda era mais novo, ainda é mais novo que eu. O Fernando também chegou nesse ano. Mas o Nuno Gomes, o Palmadeira, o Kandorov, que eram jogadores que tinham experiência, que estavam lá há mais anos e tinham um estatuto diferente, naturalmente, e eu não tinha problema nenhum em assumir que o João era o nosso capitão, que o Calado era o nosso capitão, o Nuno Gomes era o nosso capitão, o Poborski, não usando a braçadeira, era uma das referênas. E era mesmo genial no treino, porque às vezes há coisas que não saem no jogo, mas que no treino a pessoa consegue dar sempre mais. Sim, eram todos geniais. Eu acho que estou-te a dar exemplos de jogadores acima da média, jogadores internacionais, jogadores claro, com uma categoria que é difícil de igualar, não é? Eu próprio não estava longe desse valor e tenho noção disso. E tu tinhas que olhar para eles como exemplos.
E era o que eu fazia. Eu fiz isso toda a minha vida. Nunca tive problemas em assumir isso. Claro. Sim, Fiz isso quando cheguei ao Benfica, quando cheguei à Académica. Tinha um colega meu na Académica que, curiosamente, falei com ele há 2 dias atrás sobre algumas situações e ele sabe disso. Eu quando cheguei a Coimbra, ele era uma das referências. Eu olhava para ele e disse assim, não, quero fazer como o Miguel. Porque ele fazia coisas maravilhosas. Eu disse, eu não consigo fazer isto, tenho que treinar para fazer isto. Como foi o Jardel em determinados momentos. Sim. Eu adorava ver o Jardel jogar. E não é por acaso que me apelidaram também disso, alcunha, não é? Sim. Mas eu via-o jogar, eu copiava, eu treinava para perceber como é que eles faziam aquilo. Se eles conseguem, eu também tenho que conseguir. E essa foi um dos lemas que me levou, se calhar, a saltar patamares ou obstáculos que eu e outros, nunca pensaria que fosse possível. Claro. Porque eu olhava para eles e eu não tinha problema em reconhecer que eles eram melhores. O Van Hooijdonk fazia coisas incríveis e eu disse, eu não consigo fazer isto, mas eu posso não fazer igual, mas eu vou ter que arranjar uma ferramenta qualquer para ser parecido. Como o Nuno Gomes, que fazia outras coisas. Como eu tive depois colegas no Betis e noutros clubes. Depois, claro, naturalmente, falámos há pouco de um colega meu que jogou comigo em Vila do Conde e ele também pode ter aprendido muito comigo, é verdade, sim. E eu fazia questão de lhe ensinar, de passar, olha, tenta fazer assim, ora experimenta. O Hassan disse, não era? Percebes? Sim. E então isso não nos diminui, claro, bem pelo contrário. Sim. Faz-nos aprender, ainda hoje, é o que eu digo aos meus alunos, é o que os meus professores me dizem, é o que eu partilho com os meus colegas que são docentes e digo, confrontos de vez em quando, porque eu posso não ter o conhecimento que eles têm do ponto de vista académico, mas do ponto de vista prático eu tenho muita coisa para lhes ensinar. Sim. E para aprender também, mas tenho muita coisa para lhes ensinar. Pode não ter uma dimensão gigantesca, mas nós sabemos que os detalhes são fundamentais. E eu nunca tive problema em aprender. Eu vivi momentos fabulosos na minha carreira e consegui que a minha carreira fosse mais longa precisamente por causa disso. Porque eu tive momentos chaves quando eu tive uma curva ascendente muito grande. A minha carreira, eu não posso esquecer, Rui, de uma coisa. Eu fiz a minha formação toda no Oliveira do Bairro e quando cheguei aos júniores mandaram-nos embora, a mim e aos outros todos. Eu nunca fiz um treino com os séniores. Ok? Eu fui um miúdo normal, como todos os outros, que fez o seu percurso dos infantis aos júniores. Na altura não havia escolinhas, as nossas escolinhas eram na rua. Sim. Eu fiz o meu percurso todo num clube, cheguei ao final do percurso da formação e saí. Não tive lugar. Eu nunca fiz um treino no escalão seguinte, por exemplo. Eu nunca fiz um treino nos séniores, por exemplo. Mas que acabaram com essa equipa porquê? Acabaram com essa equipa porque não reviam neles qualidade. Ou melhor, acabaram com os miúdos que saltaram de escalão, não é? Eu era 2º ano de escalão e no final depois passas a escalão sénior e depois é o normal. Ou é sénior, ou ficas no clube mãe, ou então tens que procurar. E tu procuraste era o que havia. Foi? Não. Então. Eu ainda joguei 2 anos na Distrital de Aveiro. Okay? Eu ainda joguei dos 18 aos 20 anos na Distrital de Aveiro. Primeiro num clube perto da minha casa, que foi o Arbiscal, e depois joguei no Águas Boas 1 ano. Águas Boas. E só depois é que eu salto para o Nadia. E esse percurso deu para aprender muita coisa, naturalmente. Mas, como dizia, na minha curva ascendente, que foi sempre uma curva ascendente, Águas Boas, Arbiscal, Águas Boas, Nadia, sempre a subir. Académica, Benfica, Betis, e depois, fruto do que me aconteceu em Sevilha, porque em Sevilha tive muitos problemas, fui muito feliz em Sevilha, nasceu a minha primeira filha lá, adorei a cidade, ainda hoje visito regularmente a cidade e os amigos que lá tenho, regularmente, e quando digo regularmente é regularmente mesmo. E existe uma companhia aérea que teve a ideia maravilhosa de fazer um voo direto Porto-Sevilha, por isso permite-nos estar em 50 minutos em Sevilha. Mas aí eu vivi momentos muito difíceis porque eu em 2 épocas parti um pé
e fui 2 vezes operado ao joelho esquerdo. E isso é muito. Claro. Isso é muito. Depois não vivi momentos... fui melhor marcador da equipa no primeiro ano, mesmo partindo um pé, e ficando 3 meses de fora. E depois no ano seguinte, quando tinha tudo para... já adaptado à Liga Espanhola, já adaptado ao clube, quando tinha tudo para fazer uma boa época, as coisas não correram bem com o Vítor Fernandes e pronto, e acabei por não jogar. Eu vivi no Betis, não com o Vítor Fernandes, mas com o Wander Ramos, o momento mais insólito da minha vida. Eu na primeira parte, eu fui substituído aos 28 minutos da primeira parte. Porquê? Mandei 3 bolas ao poste em meia hora e o treinador tirou-me. Sério? E como tu deves imaginar, isso é muito duro. Porque é que aconteceu? Não sei, mas aconteceu. E o jogo seguinte? E o jogo seguinte, não me lembro, mas acho que não joguei. Isso foi muito duro. Foi um episódio muito marcante para mim, muito marcante. É evidente que depois eu dei a volta, acabei por ser, como te disse, o melhor marcador da equipa. Tenho um troféu lindíssimo até hoje em casa, à conta disso. Mas o ano seguinte com o Vítor Fernandes as coisas não correram bem, porque chegou o Alfonso, porque fiquei eu, chegou o Fernando, que hoje é adjunto do Pellegrini, e eu cheguei ao ponto do Alfonso estar magoado. O Alfonso tinha problemas muito graves num tendão daqueles, de eu não jogar para jogar um médio à ponta de lança. Isso foi uma gestão muito difícil, emocional, associada a outros problemas que não são relevantes para aqui. Associada a outros problemas, as coisas não tinham tudo para correr mal, e foi o que aconteceu. E no final do ano o Vítor Fernandes dispensou-me quando eu estava de muletas, tinha sido operado ao joelho. Isso foi muito desagradável. Tu recebes uma chamada para ir ao gabinete e eu chego lá de muletas, eu acho que nem tinha tirado os pontos, ou se tinha tirado os pontos, ou estava com o gesso no joelho ou na perna, ou se estava a recuperar, já não me lembro bem, mas lembro perfeitamente que estava ele, que estava o diretor desportivo, e que a decisão era que eu fosse embora. Quando tu estás numa fase tão difícil, a recuperar de uma cirurgia, isso não se faz. Mas pronto, tu dás a volta por cima. O ano seguinte em Guimarães foi muito difícil, porque eu passei as férias a recuperar da operação, porque eu vinha sem ritmo, claro. Porque a equipa também, as coisas não lhe correram bem, e depois, isto para justificar um bocadinho a minha curva descendente, sim. Ok? E depois, quando chega a Braga, a minha curva volta a subir. Apanhei o Josualdo Ferreira, apanhei um treinador que me ensinou coisas aos 29 anos que eu nunca tinha feito, que eu nunca tinha percebido que eram realmente incríveis e fundamentais. Isto para justificar um bocadinho aquilo que tu estás sempre a aprender. Quando tu queres, e quando tu estás disponível, tu tens sempre algo a aprender. E foi isso que eu fiz. E não faço 40 golos em 2 épocas no Braga por acaso. E tive uma lesão em cada época. Uma lesão muscular em cada época, que tive um mês de fora. Ok? Na altura ainda não havia estes e eu não era é engraçado que eu nunca fui de me magoar muscularmente, e foi no Braga o único sítio onde eu fiz rupturas musculares. E eu perdi 3 ou 4 jogos à conta disso, e poderia ter feito, e foi de facto difícil, por exemplo, não ter sido convocado para o Mundial, melhor marcador português, Mundial 2006, 6 na Alemanha. Foi muito difícil não ser convocado para o Mundial 2006 para mim, porque eu era o melhor marcador português, eu tinha 40 golos marcados em 2 épocas desportivas praticamente, entre a taça, UEFA e campeonato, e foi muito difícil, ok, mas respeitei e bola para a frente. Mas foste convocado nessas 2 épocas? Nunca fui convocado. Nem pré-convocado? Nunca fui convocado, nem pré-convocado. Só foste depois, então, em 2007, foi? Só fui depois, quando estava no Qatar. Exatamente. E ele lembrou-se de me chamar. Mas também já estava a fazer, já tinha quase 20 golos também. E marcaste? E marquei. Eu lembro-me disso. E essa curva, aí estava, isto, mais uma vez, para justificar esta nossa aprendizagem. Josualdo Ferreira foi incrível. Foram incríveis os anos que eu passei com ele, pela aprendizagem,
por sentir-me novamente jogador, depois de 2 anos difíceis, muito difíceis. Voltar-me a sentir-me jogador útil, jogar, ser titular, voltar a marcar muitos golos. Porque isto é a vida do avançado. É esta. Sim. Isso são características transversais ao passar do tempo. Claro. O treinador pode ter um modelo, pode ter um modelo de jogo, pode ter uma estrutura de jogo, pode ter um plano para o jogo. Se tu lhe deres um jogador que faça 30 golos, ele nunca vai dizer que não, mesmo que seja um jogador que não encaixe nas características do jogo dele. Não defende, não participa no processo não sei de quê, não é forte tecnicamente. Amigo, faz 20 golos, contrata. Por isso é que eles valem mais que os outros. Não é? Claro. E por isso é que grande parte das queixas dos clubes, dos diretores esportivos, dos presidentes, dos treinadores, é onde é que está o homem-golo. Claro. Não é? Sim. E temos exemplos aqui em Portugal, muito. Do ano passado, este ano, a própria Seleção Nacional. Qual é a referência que tens neste momento? Não há. Eu não fui na altura e compreendo perfeitamente a decisão do Scolari e a decisão do Paulo Bento. Era isso que eu ia dizer, nunca mais foste convocado depois desse gol ao Kuwait. Não, nunca mais. Compreendo perfeitamente a decisão do Casqueiros, porque na altura havia, na altura do António Oliveira, era eu, era o Nuno Gomes, era o Pauleta, era o Sapinto. Era difícil, só jogava um. Sim. Depois apareceu o Hélder Postiga, apareceu o Hugo Almeida, apareceu o Edinho, apareceu... Não me estou a lembrar de mais ninguém agora, mas apareceram uma série deles que também podiam ser solução. Mas há uns anos para cá, quando o Ronaldo acabar, quando o Ronaldo deixar a seleção, jogamos com o Gonçalo Ramos, que é o único que aparece neste momento nas convocatórias, não é? Que eu me lembro. Sim, também eu. Que eu me lembro assim de repente. Sim. É o Gonçalo. Verdade. Isto para concluir, a aprendizagem é fundamental, independentemente do teu tempo no futebol, enquanto jogador. Podes ter 18, naturalmente aí tens que aprender muito. Podes ter 20, podes ter 25, podes ter 30. Estás sempre a aprender. Quando o Nuno Espírito Santo chegou ao Rio Ave, apareceu com uma metodologia totalmente diferente. Não do treino em si, mas do pré-treino e todo aquele treino invisível, chamado treino invisível que se fazia. Okay. E eu nunca mais me esqueço da resposta que dei ao professor, que ainda hoje somos muito amigos, e ele veio com essa proposta e nós tínhamos, os ginásios não eram utilizados, iam 2, 3 jogadores ao ginásio e de repente tínhamos o plantel todo a fazer trabalho de ginásio, porque o professor, porque a metodologia que ele aplicou era nova, era recente, na altura, há estamos em 2024, 2014, 10, 11 anos, era diferente, e eu nunca mais me esqueço da resposta que dei ao professor. E ele disse, nunca mais me esqueço, até do momento e do espaço onde estávamos num hotel em Ofir, a fazer a pré-época, e ele disse, vamos começar contigo a fazer um treino, vais ver que vai fazer bem, e blá, blá, blá. E eu disse, ok professor, quando é que começamos? Mas que professor era esse? O António Dias. E ainda hoje está com ele no Nottingham. Okay. E eu disse-lhe, quando é que começamos? E ele disse, começamos hoje, se quiser, já à tarde. Ok, então à tarde vamos. Então fomos começar. Eu disse, professor, se você diz que isto faz bem, vamos embora. E fez bem. Porque no Rio há muitos golos. E fez bem. Isso foi em que época? 2012, 14? 12, ou 14, 16? 12, 13. 12, 13. É quando marcas os 16 mais 16? Não. Essa época saía meio para Angola. Eu fiz a época, os 16 golos, foi na época anterior. 12? Eu já tinha 12 na altura. 11, 12. Tinha 11, 12 na altura. Portanto, é o ano do Europeu 2012. É o ano de Europeu que ficou para trás. Pois. Ok. Pois é estranho nunca o ano que eu não fui convocado
pelo Paulo Bento, por exemplo, ao Europeu, em 2012. Mas também já era velho. Já tinha 36, era difícil convocar um jogador de 36 anos. Agora já não é, agora não é difícil. Exatamente. Agora Naquela altura era difícil. Tu há bocado falaste num nome também muito interessante. E eu lembro-me bem dessa... Não sei se era dupla, só uma vez fizeram dupla ou não, mas tu e o Van Hooijdonk, naquela época desastrosa do Benfica, mais de 30 golos os dois, juntos. Sim. Uma coisa impressionante. O que é que ele tinha que de facto o fazia? As bolas paradas era de facto era um encanto, não é? Uhum. Mas para além disso, posicionamento, descontração... Olha, quem me conhece sabe que eu mantenho relação com o Pierre até hoje. Ainda trocamos umas mensagens muito periodicamente. Sim. Também. Estive com ele aqui na Liga das Nações, quando foi disputada aqui no Porto. O Portugal-Holanda. Portugal-Holanda. Okay. Tivemos a almoçar juntos. Engraçado. Adorava ter participado. Tive eu e o... Ai, caramba, ele não vai perdoar quem é. O Van der Vaart, tivemos os três, estávamos os três. Sim. E a minha história com o Pierre é muito curiosa porque foi uma empatia desde o primeiro momento. Ok? Eu falo bem inglês, já na altura falava. O Pierre chegou da Holanda e, como deves imaginar, não falava português. Claro. E então foi empatia. Ele curiosamente não se equipava muito perto de mim, mas estávamos sempre muito perto do treino, dos exercícios, normal, não é? Éramos na mesma posição, claro. Então estávamos sempre muito perto. E foi uma empatia muito grande criada desde o início. Até apanhámos uma vez os dois uma multa de um passeio, os dois ao mesmo tempo, os dois em conjunto, porque pá, por um motivo qualquer, foi em Leiria, nunca mais me esqueço. Foi na Marinha Grande, nós estávamos instalados na Marinha Grande. Nós saíamos para fazer o passeio e o Pierre atrasou-se por um motivo qualquer, um bocadinho nada, e eu acho que ele estava aqui, mas foi à casa de banho, não obstante, eu acho que foi isso. Tinha ido à casa de banho antes de sairmos. E nós saímos do hotel, e quando saímos do hotel, o hotel estava assim numa estrada e podias ir para a direita ou podias ir para a esquerda, mas depois a estrada acabava, ou era por curvas, ou era por qualquer coisa. E nós saímos para a rua, olhámos para a esquerda, olhámos para a direita e não vimos ninguém. E disse, e agora? Para onde é que eles foram? Lá está, naquele tempo era assim, né? Agora ficava a segurança à espera, não é? Imagino que sim. E nós ficámos ali os dois desamparados, olharam para o outro e disse, agora, para lá é que eles foram? E azar, fomos exatamente para o lado contrário para onde eles tinham ido. E então não nos encontramos. Andámos, pá, não os vimos e chegámos a um ponto e decidimos, vamos para o hotel, não é? Não vamos andar aqui na rua. Claro. Voltamos para o hotel, claro, quando chegaram eles, que foi coincidentemente logo, o Yupancas não perdoou, não é? E fomos multados. Pronto, aquelas multas das caixinhas para depois almoçarmos. E isso para te explicar também que foi, como te disse, uma sintonia quase imediata. E ao contrário do que pode acontecer em muitos casos, nós não éramos adversários, nós éramos colegas. Claro. E dávamos muito bem, jogámos muitas vezes juntos. É evidente que quando jogávamos os dois juntos eu era o prejudicado, porque eu é que tinha que fugir ou para a esquerda ou para a direita, porque era assim. Ou era eu que tinha que defender mais, era assim. Por isso é que até o dia de hoje eu gosto muito do sistema com dois avançados, mas não é fácil para os dois avançados, não é nada fácil. E nós dávamos muito bem e claro, chegámos a um momento em que nós percebemos em que nós nos podíamos suportar um ao outro dentro do campo, tínhamos características totalmente diferentes uns dos outros e jogámos muitas vezes juntos precisamente por causa disso. Okay. Porque nós complementávamos. O que ele não fazia eu, o que eu não fazia ele. E os treinadores, claro, percebem isso, não é? Sim. Percebem que há ali uma sintonia que, independentemente de eles serem adversários e estar a jogar com dois, ok, eles fazem o trabalho. E então fizemos muitos jogos em conjunto. Não tivemos, como disseste, o desempenho coletivo que deveríamos ter,
Mas não foi por culpa dos jogadores. Claro, claro. Os jogadores tinham feito com o Mourinho, por exemplo, meses antes, semanas antes, um desempenho totalmente diferente. É evidente que não estou a atribuir as culpas ao Mr. Tony, que foi o que veio depois. Sim. Houve muita confusão nesse ano, como é público, né? O Vale Azevedo perdeu as eleições, entrou o Vilarinho, entrou o presidente Manuel Vilarinho, depois sai o Mourinho nas condições que sai, entra o Tony nas condições que entra, que também foram difíceis para ele, e depois as coisas foram-se degradando até ao final do ano, e o resultado ficou à vista, ficámos em 5º lugar. Só para acabar, porque é ótimo, mas infelizmente, e tu começaste, tudo tem um fim. Esta entrevista também tem um fim, senão para mim era na boa. E tu falaste nos teus pais e nas tuas filhas. Os teus pais iam aos teus jogos? Ou não era costume? Não, os meus pais não. A minha mãe foi muitas vezes aos meus jogos a Coimbra, na altura em que a minha esposa ainda era a minha namorada, mas depois não. O meu pai era treinador também, tinha os fins de semana ocupados, Okay. Esporadicamente podia ir, mas na altura suportávamos muito daquilo que era a rádio, não é? Porque não te podes esquecer que eu joguei no Rio Ave entre 2009 e 2013 e os jogos do Rio Ave não davam todos na televisão. Pô, não, claro. Sim, Imagina 10 anos antes. É evidente que o Benfica passava sempre na televisão. Sim. O Betis passava sempre na televisão, mas não. O apoio nunca me faltou, mas não foi por estar no estádio. Pois. Meus pais não tinham. Minha mãe ia, como disse, depois ir para Lisboa já era difícil, via na televisão. A minha esposa também nunca foi muito de ir ao futebol. Nunca. E as tuas filhas têm memória de ti como futebolista? Não, julgo que não. Julgo que não. Talvez do Rio Ave eram pequeninas. Mas sim, por acaso nunca lhes perguntei isso assim, que me lembro agora da resposta. Mas sim, acho que do Rio Ave ainda se lembram do pai a jogar. Ainda bem. Mas é a única memória que tenho. Porque foram bons jogos e bons golos. Não, sabes como é? A minha esposa nunca foi muito ir ao futebol. Não é um ambiente que ela gosta. Sim. Não é um ambiente que ela gosta por tudo, não é pelo jogo, porque não desfruta de ir ao futebol. E tu desfrutas já agora? Sempre desfrutaste quando eras miúdo de ir à bola, de ver um jogo de futebol? Sim. E ainda hoje? Ou notas diferenças e já te sentes cansado de... Eu posso dizer que eu fui ver muito poucos jogos enquanto jogava. Não havia possibilidade. Claro. Fui ver muito poucos jogos enquanto jogava. E depois, claro, agora desfruto, sim. Quando deixei de jogar, gosto de ver os jogos. É. Gosto de ver. Gosto de chamar nomes. Não gosto de chamar, não chamo nomes. Pelo menos que se chamar nomes é sem ruído, ok? Chamo nomes apenas no pensamento. Claro. Mas gosto de analisar, fazer correções, claro. De perceber como é que como é que nós fazíamos, como é que eles fazem agora, de perceber a dificuldade que é eles estarem lá dentro e terem que fazer coisas. Sim. Basta, eu dou um conselho: quem quer ver futebol, faça uma coisa e perceber um bocadinho o que é o contexto do competidor, do atleta que lá está dentro. Saia das bancadas e vá para o peão e fica a ver o jogo de pé junto à rede. É muito diferente, sim. Ou ao varão, ou à divisória, ou o que é que seja, que veja o jogo ali e depois tira as suas conclusões. Claro. Muito bem. Obrigado, João. Obrigado a vocês. Acabamos. Não, obrigado a nós. Rádio Renascença, foi ótimo. Já sabe, pode ver a entrevista bem animada e com pontos muito assertivos do João Tomás. rr.pt, YouTube, Spotify e outras plataformas que eu desconheço. Mais uma vez, grande abraço, João. Obrigado a todos. Até para a semana.